Bom dia, Deus. Obrigado, Deus, porque a gente amanheceu para começarmos novamente a lutar pela sobrevivência. Você é uma pessoa que eu mando áudio porque é alguém que eu considero especial para minha vida. Eu considero como uma pessoa que me ajudou ou que em algum momento da vida passou e deixou algo bom. Então eu sempre lembro de você. O que acontece é que hoje eu amanheci pensando a história do profeta Abacuque. É uma história tão interessante. Mas eu vou só dizer para você o que ele falou lá no livro que ele escreveu, no livro do Velho Testamento. Ele falou assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O seu Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, Deus ainda é tão bom conosco, que o que acontece com Abacuque? Abacuque, ele era o homem que Deus escolheu para que transmitisse as mensagens de Deus aos reis. Os reis ouviam os profetas. E os profetas seguiam a orientação de Deus para orientar os reis. Nós temos aí três personagens. Deus fala ao profeta, o profeta fala ao rei. O fato é que naquele momento em que Abacuque estava vivendo, houve um declínio, houve um fracasso no reinado de um rei chamado Jeoaquim. Jeoaquim foi assim um rei filho do Josias. Josias, ele foi um bom rei, mas Jeoaquim se corrompeu. Jeoaquim, ele esqueceu o bom caráter, as características que deveriam seguir a orientação dada por Deus através dos profetas Abacuque, Jeremias. E o que acontece? E o que se vê é que a nação, naquele momento, a nação de Israel, passou a ter um declínio moral, um declínio espiritual. As leis, os reis, os políticos, todos se corrompiam, todos corruptos. Estavam voltando-se à prática daquilo que não agradava a Deus. Mas Abacuque, naquele momento de crise, igualzinho que nós estamos vivendo agora no Brasil, um momento de crise, um momento em que a nação precisa se revitalizar, um momento em que a nação precisa mudar a sua história, para que nós não venhamos a viver o que os nossos vizinhos da Venezuela estão vivendo, uma recessão onde as pessoas estão comendo lixo. As pessoas não conseguem sobreviver. Onde a gente sabe histórias terríveis que juízes que ganhavam muito bem, da classe média alta, teve que sair do país, porque não podia nem se posicionar contra, não podia se posicionar contra ao regime de uma ditadura desse atual presidente Maduro na Venezuela. Mas Abacuque, ele fala exatamente o seguinte, que ele volta-se para Deus, ele volta para poder buscar a Deus, ele volta para honrar a presença de Deus no meio do seu povo. Ainda que o político Jeoaquim estava corrompendo, estava maltratando o povo, Abacuque, ele começa a reavivar a presença de Deus no meio do povo. E ainda que a figueira não floresça, olha só, ainda que não haja fruto na vide e que não haja o produto na oliveira e que nos currais não haja gado. É exatamente isso, ainda que não tenha aquilo que venha a suprir a necessidade básica da vida, ainda que a gente venhamos a comer a metade do dia,
não venhamos a ter 3 alimentações ou venhamos ter 2, que não é nosso caso, que não é o seu caso, não é o caso ainda da nação brasileira, ainda não, para alguns não. Mas ainda que venhamos a passar por momentos difíceis, Deus hoje me despertou para lembrar sobre isso, que Deus ainda está no nosso meio. Deus ainda há de fazer um mover, Deus ainda há de fazer algo que a gente não espera. Deus ainda há de tirar esses péssimos líderes da nossa nação, do nosso município. Deus ainda há de varrer do nosso meio essas pessoas que pegam o dinheiro público para exatamente só usufruir a si mesmo e a sua própria família, esquecendo de abençoar o município. Parece que às vezes política e Deus não caminham junto. É mentira. É mentira, meus amados. Porque as autoridades são constituídas por permissão de Deus. Ou seja, toda autoridade que foram constituídas é Deus, ao qual permitiu. Porém, a prática, a execução, o comportamento do político não vem ser como Deus gostaria. Como foi exatamente a história do Joaquim. Um péssimo rei, um homem que, digamos assim, se corrompeu com os costumes de outras nações, que Deus assim não gostaria que fosse. E aí o profeta Abacuque, ele simplesmente se volta para Deus, orando, clamando pela nação. E com o clamor, ele diz, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja. Mas ele sente exatamente o seguinte, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, exulto, Deus da minha salvação. Deus há de salvar a nossa nação, Deus há de salvar os problemas da nossa família, Deus há de intervir em problemas difíceis financeiros. Você pode crer que a Bíblia diz que Deus há de agir. Sabe por que Deus vai agir? Porque no próprio livro do profeta Abacuque, Deus exalta, Deus mostra que há um tipo de pessoa na terra que essa pessoa, Deus age ao favor dele. Essa pessoa, Deus vai intervir. Esse tipo de pessoa, Deus vai transformar a tristeza em alegria. Sabe onde é que está escrito? Deus diz o seguinte, o Senhor me respondeu e disse, escreve. E o Senhor disse, escreve e fala. E aí Deus fala assim, o justo viverá pela fé. A expressão justo viverá pela fé é exatamente pessoas que não são arrogantes, né? Ou seja, são pessoas que não são orgulhosas, são pessoas que não são autossuficientes, pessoas que acham que somente vão resolver tudo com seus próprios braços, com sua própria mão. Mas o Senhor diz assim, eis aí o soberbo. O soberbo não ajuda não. Deus diz que o soberbo não ajuda não, mas diz assim, a alma reta, a alma que tem um coração reto, este é justo e viverá pela sua fé. Então, a fé faz algo mover o coração de Deus. A fé, escrita com Hebreus, que fala assim, foi escrito dizendo assim que a gente não enxerga, mas tem a certeza que existe. Ou seja, ainda a gente não pegou, mas há certeza que Deus existe, que vai fazer. Mas é preciso acreditar. É preciso acreditar, deixar de fazer as coisas erradas, é preciso ter humildade. É preciso começar com a humildade. É preciso chegar para a pessoa que está amargurado, triste com você, e dizer, olha, eu, no momento, estou passando por um momento difícil. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua calma. Eu estou buscando a solução. Aí Deus se alegra, porque é uma pessoa humilde. Deus não se alegra de pessoas arrogantes, de pessoas que estão passando por um vale da sombra da morte e começam a engrossar o pescoço, se achando autossuficiente, se achando que pode resolver todas as coisas sem a presença de Deus, se achando que pode resolver todas as coisas sem ter o coração de humildade. E humildade, Salomão escreveu, o rei Salomão disse que na frente da honra
na frente da exaltação, na frente de você chegar ao pódio, no primeiro lugar, primeiro vem a humildade. Ou seja, na frente da honra, quem chega primeiro é a humildade. E nisso eu acredito. É essa a mensagem que Deus colocou no meu coração para te compartilhar.